formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Oh, quão formoso és, quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar as suas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Embora a internet travando, embora o dia hoje, eu não sei como que foi o seu dia, o Senhor marcou um encontro com você. Não é à toa que você está aí participando desse grupo. Então, que o teu coração esteja preparado para ouvir a boa semente da palavra de Deus agora. Em nome de Jesus. Amém. Continue, por favor, dando retorno para o pastor. Ele vai ficar com o celular agora dele, acompanhando. Continua dando retorno. Se começar a travar, nos avise, viu, irmãos? Que eu fico aqui pregando para o celular. Já não é fácil. E se ficar travando, não ajuda nada. Então, por favor, nos deem retorno rapidinho se começar a travar. Nos ajuda muito, tá? Abra sua Bíblia na carta de Paulo a Timóteo. Na segunda carta de Paulo a Timóteo. Felipe, abaixa só um pouquinho. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. A partir do verso 3, diz assim: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo ou de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti.
Porque por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor ou de covardia, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa leitura e derramar os nossos corações diante da palavra do Senhor. Deus, nós queremos te louvar, entregar, ó Pai, mais uma vez, esse momento de ministração da tua palavra em tuas mãos. A palavra é tua, Senhor. Nós somos apenas canais para levar, ó Deus, a tua palavra. Porque é a tua palavra que alcança a alma, o coração, o espírito do homem e da mulher. E nós nos derramamos agora diante da tua palavra, Senhor. Não, ó Deus, diante de um ritualismo, nem diante de um conceito que passa, que perece, não, ó Deus, mas diante de uma palavra que é viva, eficaz, penetrante, cortante, que revigora, que cura, que restaura, que corrige. Nos ajuda agora, Espírito de Deus, a alimentarmos-nos da tua palavra, a termos entendimento pela tua palavra, que nos dá vida. Alcança os nossos corações, na individualidade de cada um, Senhor, segundo a necessidade de cada um, mas acima de tudo, Senhor, para o propósito que tu tens das nossas vidas, para o propósito de glorificar o teu nome através das nossas vidas, pois somos, nos movemos e existimos por tua causa, Senhor. Nos ajuda a te ouvir. Coloca por terra agora, meu Deus, toda barreira humana, toda limitação, todas as vozes contrárias, sentimentos perturbadores, ladrões, ó Deus, matadores, ó Deus, de sementes que o Senhor quer plantar dentro de nós, que gerem frutos de vida para a vida eterna. Nos ajude agora, meu Deus, mais uma vez. Faz assim para a tua glória, Senhor, e para a nossa edificação. Assim oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Antes de entrar na palavra, eu quero dar uma palavra de encorajamento ao teu coração, a você, Igreja Batista Betel, que está conosco numa decisão de prolongarmos um pouco mais a nossa quarentena por mais 20 dias. Entendemos, os pastores, né, o pastor David e eu e a liderança da igreja, que seria mais prudente fazermos assim nos próximos dias, aguardar que as decisões tomadas pela cidade, pela prefeitura, enfim, que os idosos talvez sejam aqueles que mais estejam desejando estar ali na igreja e não poderão estar. As igrejas sofreram nesse primeiro domingo agora de abertura, visita, né, da prefeitura para verificar, e algumas delas poderão até ser fechadas se não cumprirem as determinações ali. E nós ficamos sabendo de igreja que os idosos não podem entrar porque senão a igreja é multada. E os idosos ficaram na calçada, irmãos. Tamanha a tristeza do coração de não poder cultuar. E em solidariedade, né, aos irmãos, aos idosos e também aqueles que têm limitação na sua saúde, nós estamos aguardando, estamos orando, já compramos o termômetro, né, aquele que aponta para a testa sem ter que tocar na pessoa, já compramos bastante álcool em gel, já estamos
fomentando os cuidados para a reabertura do templo, mas nós pedimos a você um pouquinho mais de paciência. E hoje, na live do prefeito, ele trouxe uma palavra de alerta à cidade, está quase atingindo a porcentagem máxima que o Ministério Público autorizou para a reabertura do comércio da cidade, das atividades da cidade. E ele então veio pedir que nós ficássemos em casa, fizéssemos como cidadãos, né, a nossa parte. Então você, como igreja, faça a sua parte. Nós estamos cada vez mais com pessoas conhecidas, próximas de nós, sendo contaminadas, sendo confirmadas com diagnóstico, e a nossa oração é que em paz nós tomemos as decisões e voltemos paulatinamente no funcionamento da igreja, com bastante tranquilidade no nosso coração e com cuidado com os mais frágeis. A Bíblia nos ensina isso. O apóstolo Paulo nos ensinou isso. Ele era um homem forte, um homem valente, um homem de muita fé, mas ele ensinava esses que são mais fortes a serem cuidadosos daqueles que eram mais frágeis em todos os aspectos. Amém? Então receba no teu coração essa palavra, não murmure, não se empolgue de ver as fotos e as filmagens das outras igrejas. Acalma o teu coração. Nós somos a Igreja Batista Betel, o Senhor tem cuidado de nós e Ele fará tudo no seu tempo. Amém? Eu quero entrar com você no texto que eu li. Esse texto é o apóstolo Paulo mais uma vez. Ele está preso, já próximo da sua morte, por ordem do imperador Nero. Paulo foi decapitado, mas ali, já sabendo da sua sentença, ele se preocupa em escrever a Timóteo. Timóteo, um aluno seu, um discípulo seu, a quem no versículo 2 ele chama de amado filho. Não era filho de sangue, mas era filho na fé. Era um jovem pastor com características totalmente diferentes do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem intrépido, era um homem forte, era um homem destemido, um homem de temperamento forte. E Timóteo, que foi colocado ali debaixo das suas asas para que ele treinasse, para que ele capacitasse, era totalmente diferente de Paulo. Timóteo, ele era um rapaz ainda, um jovem pastor, né? E ele vem de uma família onde a sua avó Lloyd, a sua mãe Eunice eram mulheres de Deus, mulheres de fé, mulheres intrépidas na fé, mas Timóteo, ele tinha características que, aos olhos, talvez, de um Paulo, no início da sua carreira, não chamaria Timóteo para perto. Você que conhece a Bíblia sabe muito bem que num outro momento, Paulo estava trabalhando com Marcos, e Marcos teve medo da perseguição, e Paulo então diz: olha, você não serve para andar comigo, você é medroso, você é covarde, vai para um lado e eu vou para o outro lado, você fica com Barnabé e eu fico com Silas. Mas agora Paulo já é uma pessoa madura, uma pessoa experimentada, uma pessoa que aprendeu a caminhar com Deus e a descobrir que a cada dia as suas fraquezas eram reveladas. E quando essas fraquezas eram reveladas, ele não era envergonhado. Paulo vinha de um treinamento onde a pessoa tinha que saber se colocar, se impor, e ele tinha já em si essas qualificações, essas qualidades, mas ele havia recebido também, como membro do Sinédrio, uma capacitação, uma formação para isso. E agora, já na sua velhice, né, já perto do final da sua vida, depois de descobrir que, mesmo sendo uma pessoa de temperamento forte, uma pessoa instruída, ele tinha outras fragilidades, ele descobriu que na fraqueza dele, o poder de Deus se aperfeiçoava. E ele descobriu que esse poder se aperfeiçoava na fraqueza daqueles que outrora ele julgava fraco, ele julgava incapaz. E ele então chama Timóteo para perto e diz assim: olha, eu quero passar algo que eu aprendi.
E ele vai escrever então essa carta, a segunda carta a Timóteo, antes de morrer. E ele vai dizer, olha, eu dou graças a Deus, Timóteo, quando eu me lembro de você. Eu dou graças a Deus, Timóteo, porque você serve a Deus com uma consciência pura. E eu não me canso de trazer a memória, nem trazer nas minhas orações a sua pessoa, a lembrança de você. E eu desejo muito te ver, porque do seu jeitinho, Timóteo, você me dá alegria. Você me traz alegria. E eu quero dizer para você, no final da minha carreira, que você precisa despertar, que você precisa manter acesa a chama do dom de Deus que há em você. Que você recebeu, Timóteo, pela imposição das minhas mãos, mas que veio de Deus sobre a tua vida. Eu quero transformar essa palavra de Paulo a Timóteo nessa noite para você. Meu irmão e minha irmã que está aí do outro lado, você meu visitante, nossa visitante que está aí do outro lado. O que falta em você? Ou o que você julga que falta em você? Ou o que as pessoas dizem que falta em você? Timóteo, ele tinha algumas características que talvez o tornasse inapto para viver o chamado, para viver o propósito de Deus. E eu quero pontuar com você a princípio, e de uma vez, para que não se confunda essa palavra, que essas características não eram características de falta de moral, ou de falta de caráter, ou de pecado, viu, irmãos? Não eram características estas, mas eram características do ser humano frágil que continuamos a ser, mesmo sendo chamados, vocacionados, vivendo o propósito de Deus. Timóteo, ele era tímido. No verso 7 e 8, o apóstolo Paulo vai dizer para ele assim, olha, você precisa manter acesa a chama do dom de Deus que há em você. Primeira coisa, o Espírito de Deus acende em nós essa chama da nossa vocação, do nosso chamado, do nosso propósito, do propósito que Ele tem através da tua vida nessa terra. Mas cabe a mim e a você manter essa chama acesa. E ele está dizendo a Timóteo isso, olha, desperte o dom de Deus que há em ti. Já existe dentro de você, mas quem tem que despertar, e a ideia aqui da palavra grega é manter a chama acesa. Quem acendeu a chama foi o Espírito de Deus. Mas quem deveria manter a chama acesa era Timóteo. E por que, pastora, dessa preocupação de Paulo com Timóteo? Porque Timóteo tinha essas características que eu vou compartilhar com você. Timóteo era tímido. O verso seguinte vai dizer assim, olha, porque Deus não nos deu, Timóteo, o espírito de temor, ou de covardia, ou de timidez, segundo outras versões que você pode ter aí na tua mão. Mas ele nos deu o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, eu sei que você é tímido. Mas eu descobri, Timóteo, que Deus não usa pessoas só como eu, que tem um temperamento forte, extrovertido. Não. Eu descobri, Timóteo, já na minha velhice, que o Espírito de Deus que habita em nós, ele nos faz superar, Timóteo, todas as nossas fragilidades, as minhas e as tuas. E essa timidez que você tem, Timóteo, se você deixar, se você mantiver a chama do Espírito, a chama do propósito de Deus acesa na tua vida, Timóteo, essa timidez não será capaz de travar você. Essa timidez, Timóteo, vai ser substituída pela fortaleza no Senhor, pelo amor, pela moderação, pela coragem em Deus. E a coragem que você vai ter, Timóteo, não é uma coragem de esforço próprio, mas é uma coragem de dependência de Deus. E aí está o segredo, meu irmão e minha irmã.
Aí está o segredo. Essa chama que o Espírito de Deus acende dentro de nós quando nós nos convertemos, e acende dentro de nós um propósito, um chamado, um ministério. Ele acende e ele depois convida você a manter essa chama acesa. E quando você menos espera, você que achava que não poderia falar, que não poderia tocar, que não poderia dar testemunho a uma pessoa no teu emprego ou no meio da tua casa, de repente tomado pelo Espírito do Senhor. E corajosamente começa a dar testemunho dele. Timóteo também era emotivo. Paulo era um homem duro. Paulo, não só por causa do seu temperamento, mas por causa da sua história de vida. Quando ele ainda era um seguidor do judaísmo, ele arrastava mulheres, crianças e homens e os levavam à morte e à prisão. E o texto de Atos vai dizer que a forma como Paulo fazia isso, então chamado de Saulo, né, que é a mesma coisa em idiomas diferentes, era como uma fera selvagem. A palavra grega é empregada para dizer como Saulo agia, como Paulo agia, era como uma fera selvagem. Então ele era tolhido, ele era imbuído de uma força vinda também de uma caminhada, de uma estrada dura, difícil, árida. Mas ele descobriu que quando nós temos o Espírito de Deus e alimentamos essa chama dentro de nós, nós passamos a depender da ação do Espírito de Deus em nós. Aquele que é duro começa a ser carinhoso, começa a ter compaixão, começa a sentir falta de um rapaz que chora. Olha, irmãos, que loucura! Se você for estudar a vida de Paulo, você vai ver que no final do seu ministério ele está dizendo: eu sinto saudade desse moço. Ele é chorão, ele é uma manteiga derretida, mas eu sinto a falta dele porque ele me fazia tão bem. Eu sinto falta de Marcos. No final dessa carta ele vai dizer: me traz Marcos. Sabe aquele Marcos que ele brigou porque ele disse que era medroso, covarde? Ele diz: me traz Marcos, fala para ele trazer a minha capa. Ele me é muito útil. Eu quero cheirá-lo, eu quero abraçá-lo. Esse Paulo foi aprendendo com a pessoa de Deus. Foi aprendendo com a pessoa de Deus. Sabe, às vezes você foi criado de uma maneira tão dura. Ou casou com uma pessoa tão dura. Ou tem chefes tão duros, tão difíceis. E você vai se igualando, você vai começando a se parecer com aquilo. Sabe, coisas que às vezes antes você achava repugnante, você começa a reproduzir. Querido, aprenda com a pessoa de Deus. Aprenda o que Paulo aprendeu a duras penas. Aprenda de um jeito mais fácil. Timóteo, além de tímido, de emotivo, tinha um monte de ziquezira de doença, irmãos. Um monte. Lá na primeira carta de Timóteo 5:23 vai dizer um conselho de Paulo a ele, dizendo assim: olha, mistura um pouco de vinho com água e bebe por causa do seu estômago, e não só por causa disto, mas por causa de muitas enfermidades que você sofre. Constantemente ele tinha uma zica, irmãos. Constantemente. Provavelmente imunidade baixa, alguma situação no seu organismo. Mas isso não o tornava incapaz de ser usado por Deus, de viver o propósito de Deus. Porque eu e você precisamos entender que maior é Deus. Maior é o propósito de Deus através da nossa vida. Através da tua vida. Então, a pergunta que eu fiz a princípio: o que é que te falta? O que é que você
Coloca aí dentro da tua cabeça que falta. Olha, se eu fosse igual a pastora, se eu fosse igual a irmã fulano, o irmão fulano, me falta isso, me falta coragem, me falta força, me falta saúde, me falta ânimo. Olha para dentro de você. Uma coisa não te falta. O Espírito de Deus acendeu em você a mesma chama que acendeu em Timóteo. Talvez com propósitos diferentes. Nem todos nós fomos chamados para ser pastor. Mas certamente Deus tem um propósito através da tua vida. E esse propósito depende de você manter essa chama acesa. E entender que essa presença, essa chama significa a presença do Espírito de Deus. É que essa presença é que vai capacitar você. E quanto mais você entender que essa dependência dele, totalmente dele, te faz mais forte, menos você vai se preocupar com o que te falta. Sabe, às vezes tem pessoas que pensam, o dia que eu tiver um emprego bom, eu vou servir mais a Deus, aí eu vou falar mais de Jesus. Não vai. Porque se você não aprendeu no dia das tuas fragilidades, você não vai aprender no dia que você estiver se sentindo confortável. Porque aí o teu coração já foi roubado. Teu coração já foi subtraído por você mesmo. Pelo engano do teu coração de achar que é você quem faz, que é você quem maneja, que é você quem pode. É aí que ele diz, olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Talvez antes, no tempo em que ele perseguia a igreja, no tempo em que ele estava no início do seu ministério, ele dissesse, eu posso todas as coisas, eu suporto as chibatadas, eu suporto as prisões, eu suporto as perseguições, mas ele descobriu que ele podia todas as coisas, mas naquele que o fortalecia. E o que fortaleceu o apóstolo Paulo, fortaleceu também Timóteo e fortalece você. Na carta à igreja em Filipe, aos filipenses, o apóstolo Paulo vai falar de Timóteo e vai dizer, olha, eu vou enviar Timóteo, e ele começa a dar testemunho de Timóteo, recebam bem. Não julguem mais Timóteo pela fragilidade da saúde dele, do estômago dele, pela timidez na fala, porque ele fala diferente de mim, não. Eu já estou no final da minha carreira e eu descobri que eu só posso todas as coisas naquele que me fortalece. E que o mesmo que me fortalece é o que fortalece Timóteo, é o que fortalece Raquel, que fortalece David, que fortalece você aí do outro lado. É o Espírito de Deus. O que te falta? O que te falta? Não falta nele. Esse é o segredo. Não falta nele. Só coloque-se à disposição dele, na dependência dele. Como eu disse a princípio, nenhuma das características que Timóteo julgava em si mesmo e outros também, que de repente poderiam desautorizá-lo, eram de cunho moral ou de caráter, não. 1 Timóteo 4, 12 e 13 vai dizer que Timóteo ele era comprometido com Deus. O estômago podia estar doendo, ele era comprometido com Deus. As pessoas podiam olhar para ele e achar ele inferior, continuava comprometido com Deus. As pessoas olhavam para ele e diziam, esse aí é muito fraquinho, é tímido, é covarde. Ele permanecia comprometido com Deus. E o apóstolo Paulo vai dizer para ele, não para, Timóteo.
Não para. Não tenha vergonha do testemunho do Senhor Jesus. Exerce o teu ministério. Exerce o propósito de Deus na tua vida. Exerce aquela chama que Deus acendeu em você um dia e você tem deixado aquela brasinha quase apagando. Desperta o dom que há em você. Mantenha acesa essa chama. Para de usar as desculpas do que te falta. Se você for olhar o que te falta, querido, você vai morrer esperando viver algo de Deus e não vai viver. Nós somos pessoas diferentes, mas o Espírito de Deus é o mesmo. Aquele que faz a obra é o mesmo. Aquele que opera o milagre é o mesmo. É o Espírito do Senhor, é o próprio Deus. Talvez você olhe para uma pessoa e ache ela completa, plena, pronta para ser usada por Deus. Se você tivesse as características dela ou dele, estaria tudo certo para você. Lê do engano. Se essa pessoa que você julga, que não falta nada aos teus olhos, mas pode ter certeza que essa pessoa luta em outras áreas, em outras fragilidades, assim como o apóstolo Paulo. E a palavra de Deus é tão maravilhosa, é tão linda. E o aprendizado que a gente precisa extrair da Bíblia, sabe? Parar de usar a Bíblia como textos isolados, como até os políticos estão fazendo, para justificar suas ações. Parar de fazer isso e mergulhar na Bíblia e entender que ela é viva. Ela é dinâmica. Ela é poderosa. Ela é alimento fresco todo dia. É um maná para a tua vida todo dia. E não lê de longe. Sabe, você lê com os teus olhos. Sim, em voz alta, exercendo também a tua fala. Mas você precisa lê-la com a tua alma, com o teu espírito, com o teu coração. Impregnar-se dela. Embebedar-se dela. Possuí-la. Que o Espírito de Deus fale ao teu coração, instigue você, encoraje você nessa noite. Aproveite essa pandemia, essa quarentena, que já está a maioria fora da quarentena. É bom olharmos as nossas fragilidades e conhecer as nossas fragilidades. Conhecê-las para quê? Para ficar nos amargurando nelas? Para ficar chorando sobre elas? Fazendo um lamento sobre elas? Não. Você pode até chorar um bocadinho, porque tem fragilidade que dói às vezes. Mas enxuga a lágrima depois e leva a Deus, olha aqui a minha fragilidade. Toma aqui. O teu poder é capaz de se aperfeiçoar sobre ela também? Eu garanto a você que o Espírito de Deus vai dizer, filha, filho, deixa comigo. Deixa comigo. O que você precisava fazer era só isso. Desejar manter a chama acesa. Me querer por perto. Entender que eu supro a tua alma, o teu espírito. Que eu te fortaleço, que eu te ajudo. O que é que te falta? O que é que te falta? Pastora, está faltando coisa material. Prioriza o propósito de Deus para você ver se o material não chega. Tenho certeza que chega. E não por causa de um evangelho triunfalista ou... Como é que o povo fala agora, Felipe? O evangelho da prosperidade, né? Não. É porque é consequência, é plantio. É consequência.
Você vive preocupado com as coisas de Deus, em viver as coisas de Deus, e a Bíblia diz que Ele suprirá em riqueza as vossas necessidades. Ele cuidará. Amém? Você pode dizer amém aí do outro lado? Você pode dizer para Deus, Deus, eu sei o que me falta, e talvez tenha até tantas outras coisas que me faltam que eu não tenho consciência. Mas eu apresento todas elas a Ti agora. Eu não quero viver debruçado sobre ela. Eu não quero viver um lamento eterno sobre essa situação e essa fragilidade. Eu não quero viver paralisado. Já pensou, Timóteo? Ai, o meu estômago, Paulo, eu não posso ir para Filipos, eu não posso pregar, eu não posso porque eu sou doente, eu não posso ser pastor, eu não posso viver um propósito, porque o meu estômago é fraco, toda hora eu tenho uma febre, toda hora eu tenho alguma coisa. Irmãos, quem me conhece sabe que eu tenho um monte de ziquezira. Nesse ponto eu sou meio parecido com o Timóteo. Não nada muito grave, mas estômago, digestão, essa parte assim, eu sempre lutei a vida toda. Mas eu subo no altar. Quantas vezes eu comecei a pregar tonta, atacada de labirintite, segurando no púlpito. E eu ficava orando enquanto eu pregava. E no final do culto, alguém dizer, pastora, que bênção. Eu dizer, gente, você não sabe, a cabeça estava rodando. Mas nem pareceu. Quantas vezes eu fui pregar em outras igrejas, anos atrás, e eu descia, e eu falava com o pastor David Moore, deu para perceber que eu não deu para perceber nada. Sabe por quê? Porque não se trata de mim, não se trata de você. Claro que há dias que a gente está muito mal, a gente vai sossegar, né, em casa e cuidar e tratar e tomar remédio e ir no médico. Mas o que eu quero te dizer é que você pare de usar essas situações como desculpas para você mesmo. Deus está pronto a usar a tua vida, está pronto a suprir as tuas fragilidades. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Amém? Creia nisso, se alimente dela e vamos aprendendo com a palavra. Nós estamos aprendendo, o pastor e eu estamos aprendendo. Os irmãos sabem a diferença que temos, eu e o pastor, de temperamento, de fala, de jeito, mas ao mesmo tempo nós concordamos, nos unimos e somos um. E nas nossas diferenças a gente se soma e depende de Deus. E essa palavra é aprendizado para mim, para o pastor, para os meus filhos, para você que está aí do lado do celular. Para você, Igreja Batista Betel. Para você, nosso visitante, que eu não conheço, talvez, mas precisava de uma palavra vinda de Deus nessa noite. O que é que te falta? Apresente diante de Deus. Amém? Vamos orar. Nós vamos orar, postar o culto e voltar para dar uma palavrinha com os irmãos. Um oi, um abraço, um beijo virtual. Amém? Senhor, muito obrigada. Muito obrigada porque todos os dias a gente pode aprender com a Tua palavra. A Tua palavra não são versos escritos para manuseio segundo interesses de grupos dessa terra. A Tua palavra é viva. A Tua palavra é poderosa, Senhor. E quando nós entendemos e vivemos isso, ela está enxertada em nós. Nós estamos imersos nela. Por favor, Espírito de Deus, nos ajude. Nos ajude a crescer mais um pouco, a amadurecer mais um pouco. Através da Tua palavra nesta noite. Toma a minha vida. Toma a vida do pastor David, do Marcos Felipe, do Daniel. Nos ajude nas nossas fragilidades, meu Senhor. Toma a Tua Igreja Batista Betel em Tuas mãos, todos os líderes, homens e mulheres da Tua casa, jovens e crianças. Olha para essa pessoa, Senhor, que está conosco, cultuando conosco agora,
E precisa tanto, ó Deus, de ti. Precisa tanto que tu sejas o tudo na vida dele e dela. Porque às vezes tudo que nós enxergamos é o que nos falta. Mas nós queremos nessa noite, Senhor, meu Pai, colocar lenha na fogueira do teu Espírito. Colocar lenha na fogueira que o Senhor acendeu dentro de nós. Jesus, Senhor. Manter acesa essa chama, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda. Faz assim, Senhor, não porque merecemos, mas porque o Senhor decidiu e escolheu nos usar. Os anjos desejaram isso e o Senhor não deu a eles. Nos ajude para a tua glória. Amém, Senhor. Para o teu louvor, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Voltamos já.